Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui, para debater os principais temas do dia, eu tenho a economista Rita Mundim e os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes. Lógico, em companhia com a gente, em cadeia com a Itatiaia Belo Horizonte, a Itatiaia Ouro Preto e também a Itatiaia Vale do Aço. E a gente começa falando de uma crise diplomática que foi aberta depois de uma fala do presidente Lula. Ele comparou a situação dos palestinos na faixa de Gaza, com esse conflito lá no Oriente Médio, ao Holocausto. Você que não está ligado no que é o Holocausto, o genocídio de judeus promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A fala durante a entrevista gerou uma forte reação de Benjamin Netanyahu, que fez um pronunciamento e convocou o embaixador brasileiro em Israel para prestar explicações. O primeiro-ministro do país afirmou que Lula cruzou a linha vermelha e banalizou o Holocausto. Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júlio, se tem uma coisa que o tempo é bom, que a idade traz muitas dores, né? Sim. Nós que o digamos. Algumas, né, Dan? Mas a gente aprende a pegar desvios, atalhos em tudo. E a gente aprende a contar até 10 e repetir aquelas famosas 3 palavrinhas. Quero, posso, devo. Eu sou muito acusado dentro de casa, no ambiente das redes sociais, de ser um amado Gertrudes, né? Minha mulher me chama de mais Gertrudes quando se irrita. Para você está tudo bom, você não se posiciona, é porque se posicionar, gente, é a coisa mais perigosa do mundo, a menos que você tenha muita convicção. O Lula querer se meter nessa encrenca é um direito dele. Agora ele tem que pensar, eu posso? Aí ele vai dizer, não posso, mas eu devo. Júnior, eu jamais adotaria uma postura de apoiar o que o Hamas fez. Grupo terrorista, absurdo, que planejou com frieza, invadiu o vizinho, matou, sequestrou, está privando as pessoas do mais fundamental que eu convivo com pessoas. Pegou crianças. Então, não tem outro nome para o Hamas que não seja terrorista. Então você está com Israel. A reação de Israel é desproporcional, João. Está matando todo um povo. De que lado você está, Eduardo? Eu estou do lado de quem deve chegar lá e falar assim, para com isso, os dois lados, vocês são malucos, gente. Tem 70 anos essa briga, não vai parar, não. Aí alguém vai dizer, não, tem 6 mil anos, então está na hora de parar. Mas eu tomar partido, dizer que... Agora, o Lula podia tomar partido, todo mundo sabe que ele é Hamas, né? Todo mundo sabe que ele não só gosta da causa palestina, mas tem esse lado. Agora, daí a comparar com o Holocausto também. Júnior, nós depois dos 60, eu e ele, temos que tomar muito cuidado. Achei que estamos colocando esse nós. Não, nós é eu e ele. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas, qualquer coisa, vão falar que nós estamos caducando. É um perigo. Rita Mundim, as reações não pararam por aí, não. Além dessa reação forte do primeiro-ministro de Israel, entidades judaicas no mundo inteiro condenaram a declaração do presidente e deputados da oposição pediram impeachment do petista nas redes sociais. Aliados, no entanto, usaram as redes para declarar apoio. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, alguns políticos da esquerda, em especial o atual presidente do Brasil, Lula, eles têm usado, sem critério, palavras muito fortes. Há muito tempo que eles vêm usando, desde a eleição, né? Eles vêm usando as palavras genocídio, fascismo, nazismo, sem escrúpulos. E o que o Lula fez, na minha opinião, foi o que o Eduardo falou. Eu posso? Pode, ele é defensor da causa palestina. Uma coisa é defender a causa palestina. Outra coisa é defender quem reagiu a um ataque terrorista. Então, o ataque do Hamas foi da maior crueldade. Agora, a potência da reação de Israel, nós não estamos lá. E ele comparar um problema territorial que existe há séculos com um holocausto é muita falta de conhecimento da história e muita falta de empatia do que aconteceu com os judeus e com aquelas raças que não eram arianas, né? Porque, na verdade, o genocídio era a forma que o nazismo queria
a forma que o nazismo tinha para acabar com as raças que não fossem a ariana. Então, muito triste, e a gente teria que estar entrando nessa briga, nessa confusão, para procurar a paz, o bom senso entre os dois lados, e não para esticar a corda. O Brasil deveria ter entrado como mediador, e não como um fermento naquilo que já está em um estágio muito alto de guerra, né? Quer dizer, os ânimos estão muito inflamados. Então, entrar como um pacificador, nós estamos aqui, trazer essa guerra para cá, não, vamos tentar acabar com ela e não colocar lenha na fogueira. William, tem algumas palavras que não podem ser usadas, né? Desnecessário, no mínimo, ou não? Bom dia para você. Não, irresponsabilidade. Senhores, mataram 1.200 pessoas, sequestraram 242. Se sequestrassem a minha filha, eu ia até um inferno para achar. Hamas não tinha o direito de fazer isso. Israel tem o direito de guerra e está lutando para restabelecer a ordem e resgatar essas pessoas. Ah, mas é crueldade. O Hamas não cometeu crueldade nenhuma. Agora, tudo isso, essa raiva, esse ódio que vem do Lula, o que incomoda, aí os senhores me perdoem, eu vou trazer o Bolsonaro para a história. Você fala assim, mas o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Deixa o Bolsonaro em paz. Não, senhores. Teve um encontro em novembro do ano passado entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, que gerou um mal-estar entre os integrantes do governo Lula. Quando foi divulgada a informação de que a Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel, ajudou a Polícia Federal para combater os terroristas que estavam atuando aqui no Brasil, o próprio Flávio Dino entrou no meio de campo. Não, isso não é verdade. Então existe uma animosidade entre o governo Lula e esse apoio que Israel, ou esse intercâmbio que Israel deu a Bolsonaro. E aí ele vai e fala esse monte de besteira, querendo igualar uma coisa que não tem comparação. Imagine o que é para um judeu ouvir essa fala do Lula. Imagina você numa posição de ver o seu familiar entrando num trem, indo por uma câmara de gás, e ele tentando minimizar a ação do Hamas. Não, nós condenamos o Hamas, sim. Ou o que nós estamos tratando também é de uma luta por dinheiro, por verba, por grana, para essas organizações que, inclusive, nós abordamos aqui no Conversa de Redação, organizações que tinham integrantes que estavam ligados ao Hamas. E por isso que a fonte secou, até as organizações conseguirem identificar, nós precisamos identificar aqueles com envolvimento no terrorismo, tira e volta a ajuda humanitária. Agora, onde estão as pessoas sequestradas, as crianças, senhoras, velhinhas, que hoje estão debaixo de túneis? Isso o Lula não toca. Cara, eu acho, me perdoem os senhores que são apaixonados pelo Lula, eu acho esse cara um desequilibrado, me perdoem. Oi, Edilene Lopes, queria saber de você da reação aí em Brasília em torno desse assunto. A gente sabe que a oposição fala até em impeachment, os apoiadores, lógico, apoiando nas redes sociais, mas é impressionante, hein? Entra presidente, sai presidente, a gente tem que debater aqui algumas falas polêmicas. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. A repercussão aqui é um pedido de impeachment que deve ser iniciado pela oposição. Pelo que eu apurei até no final da noite passada, 98 deputados federais já assinaram e a base do presidente Lula, apesar do barulho que isso está causando, acredita que seja uma espuma, ou seja, algo que vai ou pode atrasar a votação de projetos que são prioridades do governo, porque esse é um assunto que tomou conta da pauta e vai tomar conta da pauta, por exemplo, nesta semana. A fala do presidente Lula foi uma fala muito infeliz, a comparação do Holocausto com o que está acontecendo na faixa de Gaza. As entidades que representam os judeus já se manifestaram, mas não devem entrar com nenhum pedido judicial, pelo que eu conversei com interlocutores, porque é difícil confirmar que houve racismo nesse caso, embora a declaração tenha sido muito infeliz. E qual que é a defesa que fazem os judeus e as entidades que defendem Israel? Que os judeus não atacaram o nazismo como Hamas, que é um grupo extremista palestino, embora não represente todos os palestinos, embora não represente a Palestina, ele fez um ataque aos judeus,
a Israel, e Israel revidou como força que hoje é questionada porque civis palestinos estão morrendo e não necessariamente o alvo acertado tem sido o Hamas. Esse é um ponto. Outro ponto é que, segundo os judeus, Israel não tem a pretensão de exterminar a Palestina e os palestinos, embora essa seja uma argumentação dos que defendem a Palestina, e também que não há nenhum trabalho forçado, como na época do nazismo os nazistas fizeram com os judeus. Então, ou seja, por vários aspectos, é uma situação que não é comparável e que ofende os judeus, e foi uma fala do presidente Lula que, a princípio, pelo que eu apurei, não estaria no script. Ele falou porque é aquilo, né? O tempo vai passando, as pessoas vão ficando mais convictas do que elas acreditam e vão falando. O povo fala que quando o tempo passa, as pessoas ficam sem filtro. Isso acontece, o Lula, uma vez ou outra, sempre dá uma declaração polêmica, o Bolsonaro fazia isso quase que diariamente, e essas coisas acontecem com quem está no poder. E, infelizmente, essa fala foi muito, muito, muito ruim e gera uma repercussão negativa para o Brasil, porque o Brasil tentou intermediar, mas não conseguiu e nem conseguiria intermediar esse conflito. Era melhor que, então, ficasse quieto do que fosse provocar algo que vá ofender outros povos, como foi o caso. Sustenta a argumentação de crime de responsabilidade. O que é o crime de responsabilidade? É cometer um ato de hostilidade contra uma nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Neutralidade já não tinha, que o Brasil entrou como intermediador, tentou entrar sempre num discurso mais pró-Palestina, dizendo que o ataque era desproporcional. E há risco de guerra para o Brasil? Provavelmente isso, ou digo aqui de certo que isso é algo muito extremo, não vai acontecer. Então, a gente sabe que o julgamento sobre um crime de responsabilidade ou não, o impeachment é político. Na Câmara, Lula tem a maioria, mas Lira pode querer pautar e precisa de 2/3 para aprovar o início de um processo de impeachment, e quem decide se esse impeachment acontece ou não é o Senado, e aí Pacheco é quem coloca isso em pauta. Ao que tudo indica, esse caminho não será seguido, mas é agora um problema com o qual o Lula tem que lidar, porque acabou falando o que não devia. Quer arrematar, Eduardo? Só para dizer que o Lula falou uma coisa muito bonita nessa mesma viagem, lá na Etiópia. Ele que em 2005, no primeiro mandato, tinha pedido desculpa ao povo africano, dessa vez ele agradeceu pelo que foi produzido no Brasil durante 350 anos de escravidão, e disse que o mínimo que o Brasil pode fazer é ter empatia com os povos africanos. Aí ele me representa. Só uma observação. Gleice Hoffmann, quando o Bolsonaro encontrou o representante de Israel, é totalmente condenável a manipulação que fazem de um conflito, que a atuação da diplomacia no Brasil, orientada pelo presidente Lula, atuou desde o início para a construção de uma solução pacífica na ONU e junto aos países envolvidos no conflito, como Israel. E ainda ela fala um monte sobre o encontro de Bolsonaro com Israel. Então, assim, gente, não dá para passar pano na história do PT. Não dá para não ver isso como vergonha para a nação brasileira. Essa falta de respeito em falar em nome da nação. O que tinha muito do outro lado também, né? Falta de respeito com a nação. Nós temos que encontrar uma alternativa para 26. Tomara.